Gente, pegar uma cervejinha. MaiolaCast, refletindo sobre a vida e contando umas histórias que me vêm na cabeça. Basicamente, eu queria falar de algumas histórias que eu tive na vida, falar das maiolidas, que são algumas reflexões que eu comecei a escrever no final da minha viagem de volta ao mundo, quando eu estava na Tailândia, que eu comecei a postar e já tem, se somar com os pulos do gato, que são só umas frases, já tem quase 50 aí publicadas, mas, cara, tem algumas que não foram publicadas ainda, e todo dia surgem novas, né? Todo dia surgem novas reflexões. Bom, acho que eu quero começar com uma frase que não é das maiolidas, mas eu li ela na semana passada e super me tocou. E eu falei, cara, acho que faz sentido falar disso na live, né? A frase é de Carl Rogers. Infelizmente eu não sei quem é, mas vou pesquisar ainda. Mas o importante é o conteúdo da frase, tá? Que diz assim: nas minhas relações com as pessoas descobri que não ajuda, a longo prazo, agir como se eu fosse alguma coisa que eu não sou. E isso significa o quê? Seja você mesmo, né? Tipo... E assim, não é um processo tão tranquilo e tão simples, porque a gente sempre acha que a gente está sendo nós mesmos, né? Mas em diversos aspectos a gente acaba deixando de ser nós mesmos. E eu vou falar sobre relacionamentos que... é um psicólogo americano esse rapaz aí, Carl Rogers. Eu vou falar sobre relacionamentos que alguém pediu lá nas caixinhas de perguntas, mas também eu tenho algumas histórias minhas, tanto de relacionamento quanto no emprego, né? Só lembrando, gente, que eu já tenho 36 anos de idade e timing é importante, processos de autoconhecimento são importantes, né? Então essas coisas a gente vai vendo ao longo da vida. Então, as vivências que a gente tem e como a gente assimila, às vezes a gente só percebe a posteriori, né? Cara, um dos temas que eu falo de você ser você mesmo em relação a relacionamento, que foi um dos pedidos que os seguidores fizeram, é o seguinte: uma boa parte dos nossos relacionamentos a gente se anula. As pessoas se anulam quando estão num relacionamento porque elas enxergam que elas precisam não necessariamente agradar o outro, mas elas se apegam na necessidade de manter o relacionamento. E a partir do momento que a pessoa enxerga que o relacionamento é mais importante do que ela mesma, ela às vezes acaba abrindo mão de ser quem ela é. Obviamente, existem ajustes, né, que a gente faz. Cara, não dá para ser 100% a mesma pessoa, porque às vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas para ter uma convivência, como é qualquer relacionamento, e não só relacionamento de casal, né, mas relacionamento com a família, com amigos também. Então é super natural que a gente abra mão de uma coisa ou outra, mas o que às vezes eu vejo, ou que eu já vi na vida até hoje, é que mas muita gente tende a se anular, muitas vezes, principalmente quando o relacionamento está em crise. Aliás, geralmente é no começo do relacionamento e no final. Porque no começo muita gente sente uma necessidade de fazer aquele negócio ir para frente, né? De que ela acha que ela não é uma pessoa boa o suficiente pro seu parceiro, né? Tipo, não sou bom o suficiente, eu preciso me entregar mais. E a pessoa às vezes acaba sendo quem ela não é. Falo por experiência própria e por observação. Isso no começo. Só que depois de um tempo, não dá para você não ser você mesmo, né, por muito tempo. Então tem gente que é mais quieta e acaba sendo saindo demais para agradar o outro. Ou um exemplo que acho que serve bastante cara, uma pessoa muito noturna, tipo eu, com uma pessoa muito diurna. Cara, eu não consigo acordar, Maiola, não consigo acordar 7 horas da manhã, 8 horas da manhã com recorrência. Um dia ou outro até consigo.
Mas muitas vezes, cara, tem que aproveitar o final de semana, não sei o quê. E aí, uma coisa é eu estar sozinho, outra coisa é estar com outra pessoa. E eu falo, pô, não, beleza, vamos aproveitar o final de semana, já que a gente só se vê final de semana. E aí, cara, isso dá no começo. Mas chega uma hora que não dá mais, porque eu não consigo acordar de maneira não ranzinza antes das 11 horas da manhã no final de semana. Então eu acabava me anulando. Isso já aconteceu algumas vezes e acontece não só em relacionamentos, como eu falei, de casal, né? Mas também em família, também com amigos. E a gente às vezes querendo em prol de um bem comum, talvez, em prol de a gente querer agradar os outros, a gente acaba passando do limite e se anulando nessa questão de a gente de não sermos nós mesmos, né? E aí, eu não acho que tenha uma fórmula pronta, mas eu acho que indo ao encontro da frase que eu li aqui no começo, no longo prazo, você tem que ser você mesmo. E aí eu volto para os meus exemplos de que, falando em relacionamentos, eu já tive 6 namoradas, pelo que eu me lembro, né? Tô solteiro, eu acho que são 3 anos, tô meio perdido no tempo aí. Mas em todos esses relacionamentos eu sempre tive muito uma visão de que eu não era bom o suficiente, né? De que eu não encontraria alguém melhor, eu sempre tive muito problema de insegurança, né? Como é que eu posso dizer? Não só insegurança, mas de achar que eu não sou bom o suficiente para a pessoa, seja quem fosse, e seja qual momento fosse. E eu sempre achava que, cara, eu não sou uma pessoa boa o suficiente, então eu preciso me doar mais. E aí, cara, sempre chega uma hora que vem a conta, né? A conta de você mesmo, depois de 1, 2, 3 anos de namoro, você fala, cara, esse não sou eu. Não tô conseguindo mais. O problema é que a gente insiste, né? No meu caso, eu mudava de namorada e fazia tudo de novo. Repetia o padrão. Até que depois de algum tempo eu percebi que o meu principal padrão era eu não me acho bom o suficiente, logo eu preciso me doar. Então essa questão de ver padrões é interessante. E por isso que esse foi o tema que eu escolhi para começar, tá bom? Falar sobre ser você mesmo. E em outros tipos, além de relacionamentos, aliás, só para finalizar o termo de relacionamento que pediram, é o seguinte, um ponto extra, além desse que eu estava falando, é uma coisa que quem me acompanhou aqui uns 3, 4 meses atrás sabe que eu estava prestando até dando conselho amoroso, né, para algumas pessoas. E isso vem de 10 anos ou mais que, cara, a maior parte, eu tenho alguns amigos homens, mas eu tenho muita facilidade de ter amizade com mulher. Amizade mesmo, sem ser crush, esse tipo de coisa, né? Então, enfim, não sei, porque eu tenho mais paciência, porque eu consigo conversar mais, eu gosto de uns temas um pouco mais, sei lá, um pouco mais densos, talvez, um pouco mais de bate-papo. Então, sei lá, eu sempre observei muito, né? Sempre fui muito observador e sempre conversei muito a respeito desse tipo de coisa. E uma coisa que eu vejo muito em relacionamentos, que pode ser a parte polêmica, é que, assim, relacionamento muitas vezes é uma relação de forças entre os dois, né? Entre o casal. Muitas vezes, especialmente no médio prazo e no longo prazo, as pessoas querem ter razão. Elas querem se sentir... E às vezes não é consciente porque elas se acham melhores ou qualquer coisa nesse sentido. Mas elas se sentem que, tipo, alguém precisa estar... Por isso que surgem os joguinhos, né? Tipo, a pessoa fica de joguinho, vai me mandar mensagem, enquanto ele não mandar, eu não vou mandar, esse tipo de coisa. E esses joguinhos surgem justamente porque alguém em algum momento quer se sentir mais poderoso do que o outro, do tipo, eu não tô pra... E às vezes não é nem porque a pessoa quer se sentir por cima, mas é que ela não quer se sentir que ela tá para trás. A pessoa não quer se sentir que nesse relacionamento, que ela já se dedicou tanto, ela não quer se sentir que ela tá correndo atrás porque ela tem menos força, digamos assim.
Então, isso é uma coisa que eu observo bastante. Então, alguém tinha pedido para falar a respeito disso e acho que, como temos muitos temas pela frente ainda, é um negócio que eu sempre gosto de fazer as pessoas pensarem, né? Porque por trás de pequenas atitudes no dia a dia de um casal, e essa questão de a relação de forças, de a pessoa achar que eu preciso estar por cima, o outro também achar que precisa estar por cima, que está mandando mais no relacionamento, é às vezes inconsciente. E aí, esse é um tema que o ego, né? Porque, cara, o ser humano tem um negócio que chama ego, né? E o ego é uma parada muito complexa. Acho que eu não vou falar sobre ego hoje, não é, mas cara, quando a gente fala de você ser você mesmo, que é o início dessa nossa live, o ego, ele traz eventualmente muitas armadilhas, né? E é quando você fala de ser você mesmo e ao mesmo tempo ter humildade mas manter o seu ego, vai ao encontro de duas maiolidas que não estão em tema hoje, que é da humildade e da autossabotagem, se eu não me engano. Cara, você tem o seu valor também, né? Você precisa saber, mas ao mesmo tempo você tem que medir essas forças. E aí, voltando, até aproveitar que o Lucas Lavras acabou de entrar aqui, voltando ao tema de ser você mesmo, eu tenho uma história, a primeira história que eu vou contar aqui, que é sobre a minha entrevista de emprego para o Itaú, onde eu trabalhei por 10 anos, né? Foi no programa de trainee. E por que eu digo que é uma história sobre ser você mesmo? Porque eu era sou engenheiro, né? Engenheiro de automação. E quando eu me formei, lá nos idos de 2008, 12 anos atrás, inclusive foi lá pelo dia 15, não, mês que vem vai fazer aniversário isso. Eu tinha feito muitas entrevistas de emprego durante 1 ano e meio, mais ou menos, e não consegui. Principalmente para programas de trainee na área de engenharia, na área de logística, na área de coisas que fossem na indústria, né? O Nelson, tá aí o Lucas Lavras, foi o cara que entrou comigo no programa aí de trainee. Eu não sei, uma parte das histórias ele sabe, mas assim, depois, nesse tempo, eu fiquei 1 ano e meio basicamente trabalhando na empresa dos meus pais como que chama? Tipo, secretário, assim, né? Porque, cara, eu não tava fazendo nada, meus pais falavam, a gente paga um salário mínimo pra gente não precisar pagar pra outra pessoa, né? Então, essa era a minha vida. E, cara, se formar numa faculdade foda pra caralho, né? Eu fiz Federal de Santa Catarina. E, de repente, é uma sensação, assim, ó, é uma sensação bastante frustrante de você fazer uma porrada de entrevista e não conseguir passar em coisas na sua área, né? Então, tipo, eu digo que as empresas não valorizavam quem eu era, mas, na verdade, hoje eu vejo que eu não passava nas entrevistas e nos programas de trainee diversos, 5, 6, 7, que eu, tipo, cheguei na fase final. Na verdade, eu não passava e as empresas não valorizavam quem eu me apresentava na entrevista, como eu me portava na entrevista. E eu me portava nas entrevistas achando, inocente, que eu tinha que agradá-los. Eu tinha que falar de engenharia, eu tinha que falar o que eles poderiam estar querendo, com o perdão do gerundismo, quando na verdade me faltava ser genuíno, né? Quem era o Maiola? Por mais que eu não soubesse direito, e aí a gente entra depois na maiolida de autoconhecimento, eu achava que eu tinha que, enfim, vai muito ao encontro do que eu falei antes, eu achava que eu tinha que ser bom o suficiente para passar na vaga, quando na verdade eu tinha que ser o mesmo, porque enquanto eu estava demonstrando ser quem eu não era, eu não passei. Depois de 1 ano e meio, quando eu já estava, programas de trainee na minha época, você podia se inscrever geralmente até 2 anos depois de formado. Então, quando chegou o último programa, depois de
mais de 10, 15, sendo que uns 7 eu fui, 6 ou 7 eu fui para a fase final. Eu falei, quer saber? E era para um banco, né? Eu era engenheiro. Eu falei, cara, e eu gostava de mercado financeiro, mas assim, eu não imaginava o que eu ia trabalhar fazendo no banco, né? Então eu realmente cheguei para as entrevistas em todas as fases falando, sabe o quê? Com perdão da expressão, foda-se. Eu vou ser quem eu sou e vou responder o que eu acho. E assim, então eu dou alguns exemplos. Um deles é que numa das entrevistas finais eu levei um cubo mágico para montar. Por quê? Porque eu falei, cara, tô fudido mesmo. Não passei nada. Eu corro o risco de... O que é mais um não no meio desse monte de nãos que eu tô recebendo? Pelo menos eu tô mostrando alguma coisa diferente. Se eu faria a mesma coisa hoje em dia, se eu recomendo, não sei se eu recomendo, mas enfim, fiz a entrevista, eu senti que a entrevista foi boa pra caramba. No final da entrevista, depois de 1 hora, lá era o pessoal de RH e um executivo lá do banco, eu falei, vocês conhecem alguém que monta o cubo mágico? Aí, não, eu falei, cara, rapidinho, 3 minutos. Aí eu peguei o cubo mágico, montei, tá bom, gente, valeu, beijo, tchau. E eu falei, cara, o que eu acabei de fazer, mano? Tipo, eu já tava indo embora, a entrevista foi ótima, só caguei, né? Mas enfim, passei de fase. Depois eu conversei com o cara e ele falou, foi meio estranho aquilo lá, mas não desabonou porque a entrevista tinha sido boa. E aí na final mesmo, era uma entrevista em grupo, que era, no meu grupo tinha 4 pessoas, e era uma entrevista com, assim, vice-presidente do banco, mais acho que 2 ou 3 diretores, superintendente, cara, era um monte de gente. E eu olhava assim, eu vi um monte de cara engravatado e eu assim, eu sou de Blumenau, interior de Santa Catarina, mal tinha... Eu comprei terno e roupa social para fazer essa entrevista final. Porque essa entrevista final era importante, mas assim, eu não tinha nada disso. Naquela época, eu usava... Quando eu usava camisa social sem gravata, eu usava ela fechada até aqui em cima, parecia um padre. Tem o pessoal, a Nath que morava comigo dizia que eu parecia o Tom Hanks parece um padre, porque eu usava camisa social fechada aqui em cima, sem gravata. E assim, eu não sabia nem quem eram aquelas pessoas, eu não tinha noção de quão importantes para o mercado financeiro eram aquelas pessoas, para o banco. Mas eu falei, quer saber? Foda-se, são as pessoas importantes. E faziam perguntas, e eu resolvi dar as minhas respostas, do tipo, quem é o seu ídolo, profissionalmente falando? Aí, como eu falei, era uma entrevista em grupo, um falava assim, meu ídolo é meu pai, por exemplo, porque ele tem uma empresa e ele profissionalmente cresceu na carreira, etc, etc, tem uma empresa legal, essas coisas. Aí o outro fala, é o meu chefe, o meu antigo chefe, porque era um gestor muito bom, que pensa nas pessoas, etc. Aí chegou pra mim, lá, virgão, cheguei e falei assim, no mundo profissional, meu ídolo é o Michael Jordan. E aí eu fui lá no blá blá blá, fui falando, olha, é o Michael Jordan porque apesar de ser esporte, ele é um líder no time dele, ele trata o esporte para o Michael Jordan é uma questão de empresa, é uma marca, a carreira dele não deixa de ser a visão que ele tem da vida, é uma visão querendo ou não corporativa também, né? Então, como carreira, eu vejo muitas relações, especialmente nos comportamentos do Michael Jordan, que apesar de ser no esporte, ele como líder dos times que ele passou, tudo que ele alcançou, de ser o melhor, etc. Isso me inspira. Outra pergunta que fizeram, eu não lembro qual que era a pergunta, mas eu lembro de ter falado coisas do tipo, bem genéricas, do tipo, não, eu acredito que se você fizer o certo, e que é verdade, né? Mas eu não lembro agora em qual contexto que foi, mas eu lembro muito bem de ter falado, cara, eu acredito que se você fizer o certo, de bom coração, né, pensando positivamente e fazendo as coisas de maneira positiva, as coisas vão acontecer na hora e do jeito que tem que acontecer. Então, eu acho que é porque estavam perguntando sobre o que eu enxergava do futuro, do que eu estava fazendo naquele momento. Eu falava, cara, na verdade a gente não sabe do futuro, mas se você faz essas coisas
de coração e faz as coisas para o bem, tipo, o bem vai chegar, digamos assim, acho que ao seu tempo. E aí, beleza, né? Você falar isso numa live do Instagram, outra coisa você falar isso pros bambambam no mercado financeiro, né? Mas eu não sabia quem eram os caras, sei lá, eu fui falando porque eu achava que era isso. Então, no final eu acabei passando nessa entrevista, e passando nessa entrevista, eu vi que aquilo que eu volto para finalizar esse tema que a gente começou, que seja você mesmo, né? Porque quando eu fui eu mesmo, deu certo, e não só deu certo, como, cara, fui feliz por 10 anos trabalhando lá, né? E você não esconder de você mesmo e dos outros o que você gosta de fazer, ao invés de querer agradar os outros, tanto em relacionamentos, quanto com família, quanto com seguidores, ou quanto no trabalho, entrevista de emprego, cara, mais você vai estar alinhado e adequado o que você está falando, quem você é, com a empresa e com a vaga que você vai estar tentando entrar, digamos assim, né? Então, não adianta nada. Por um tempo eu fui gestor e eu falo, cara, eu fazia algumas perguntas um pouco mais densas também nas minhas entrevistas, porque, cara, não adianta a gente fazer uma entrevista, contratar uma pessoa boa tecnicamente e chegar na hora a pessoa não tem nada a ver com a empresa ou com a vaga, né, que você quer. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu considero bastante importante. Por isso a gente começou falando essa live sobre ser você mesmo, né? Bom, pessoal, esse foi um episódio do MaiolaCast. Aquele abraço e até a próxima!